Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Bom, antes a gente já trabalhou diversas vezes com expressões aritméticas, que são aquelas expressões onde só possuem números. Agora a gente vai começar a trabalhar com expressões algébricas, que são aquelas expressões onde a gente inclui letras, ok? Primeiro nós vamos ver como transformar de uma linguagem escrita, da língua portuguesa, para uma linguagem matemática, ou seja, transformar a linguagem escrita numa expressão algébrica. Então, coloquei vários exemplos aqui, vamos ver. O dobro de um número adicionado a 15. Gente, eu não estou especificando que número é esse. Esse número ele é um valor desconhecido. Então, a gente vai representar esse número, tá? Com uma letra. No caso aqui, a gente pode usar qualquer letra do nosso alfabeto. Mas para padronizar, vamos utilizar o X. Então, vamos entender o que está acontecendo. Quando eu falo dobro, significa que eu tenho que multiplicar por 2. Então, o dobro de um número seria o quê? 2 vezes esse número. Como eu não sei que número a gente está falando e a gente vai chamar de X, então a gente vai colocar 2 vezes X. Continuando a leitura, o dobro de um número, que já colocamos aqui, adicionado. A palavrinha adicionar, ela lembra o quê? Que operação? A adição. Então, eu vou colocar o mais, adicionado a 15. Então, prontinho, a gente transformou a linguagem escrita numa expressão algébrica. Esse pontinho da multiplicação aqui, ele não precisa aparecer. A gente poderia ter escrito apenas 2x mais 15, tá? O pontinho da multiplicação, ele pode ficar oculto. Vamos ao próximo. O triplo de um número, não sei que número é esse, vou chamar de x. Se é o triplo, então a gente tem que multiplicar por 3. Então, o triplo de um número, 3x, mais, então coloco o sinal de mais, a sua metade. Como assim, professora? A sua metade. A metade de quem? A metade desse mesmo número que a gente está falando. Então, a metade é pegar esse número e dividir por 2. Então, a gente vai pegar o x e dividir por 2. Como que a gente escreve isso na forma matemática? X sobre 2. Escrevemos na forma de fração, tá? Então, o triplo de um número mais a sua metade, a metade desse mesmo número. Continuando. A diferença entre, gente, diferença a gente lembra de quê? Subtração. Entre quer dizer que está onde? No meio. Então, eu vou colocar o sinal de menos aqui, tá? Menos. A diferença entre quem? O quadrado de um número, então significa que é um número elevado ao quadrado. Então, vamos colocar x elevado ao quadrado. Então, a diferença entre o quadrado de um número e sua quinta parte. Então, é esse número mesmo, ou seja, o x dividido por 5. Dica para vocês, toda vez que a gente falar em quarta parte, quinta parte, terça parte, significa que a gente está dividindo por um determinado número, ok? Aqui no caso foi por 5. Próximo exemplo. A soma entre
A soma é o mais, entre é no meio. Então, o mais tem que ficar no meio. Então, mais a soma entre a terça parte de um número, como eu falei, quando a gente fala em parte, significa que a gente tem que dividir esse número por alguma coisa. Se é a terça, então a gente vai pegar o número e dividir por 3, né? Pelo menos aqui a gente vai colocar essa representação de divisão. Então, x dividido por 3, lendo de novo, a soma entre a terça parte de um número e 27, aí agora eu coloquei o igual aqui, ó, é igual a 30. Coloca aqui, é igual a 30. Igual 30, tá? E por último, o quadrado de um número mais 5. Então, como eu falei, o quadrado de um número é esse número elevado ao quadrado. Então, o quadrado de um número, x ao quadrado mais 5, é igual a 14, tá? Ok, gente? Aqui a gente não precisa resolver nada. Tudo que eu fiz aqui de transformar a parte escrita para a linguagem matemática, para uma expressão algébrica, isso já é a nossa resolução. Mais para frente é que vocês vão ver outros tipos de situações que a gente vai usar as expressões algébricas, tá bom? Gente, coloquei aqui uma observação para mostrar para vocês como que a gente pode representar antecessor e sucessor de um número, tá? Digamos que o meu número desconhecido seja o x e eu quero representar o antecessor dele. O antecessor de um número é sempre esse número menos uma unidade, né? Por exemplo, eu tenho 4. O antecessor do 4 é o quê? O 3. Quem é o 3? É o 4 tirando uma unidade. Então, é esse pensamento que a gente vai utilizar aqui. Então, se o meu número desconhecido é o x, o antecessor dele vai ser quem? X menos 1, tá? Aqui eu estou usando o x como referência. Então, o antecessor dele, o que vem antes, é o x menos 1. E se fosse o sucessor, usando o x como referência, então o sucessor, o que vem depois, será o x mais 1, tá? Da mesma forma, eu consigo escrever, representar números consecutivos, né? De forma generalizada. Eu peço para vocês, represente 3 números consecutivos. Então, usando o x como referência, eu tenho o x, o antecessor dele, que é x menos 1, e o sucessor desse x, que é o x mais 1. Mas, professora, eu não lembro direito o que são números consecutivos. São aqueles números que vêm um após o outro, né? Um depois do outro, tá? Então, se fosse, por exemplo, se a gente tivesse um número de fato, um número específico, o número 4, o antecessor dele, né? 4 está aqui. O antecessor dele, 4 menos 1, 3. E o sucessor, 4 mais 1, 5. Então, nós estaríamos falando no número 3, 4 e 5. Mas como não estamos especificando números aqui, não estamos especificando valores, então a forma generalizada de escrever antecessor x menos 1, sucessor x mais 1, e se fossem 3 números consecutivos, x menos 1, o x e o x mais 1. Tá bom, gente? Bom, gente, como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Agora a gente vai transformar uma expressão algébrica numa expressão aritmética. Como assim, professora?
a gente vai substituir aquela letra ou aquelas letras da expressão algébrica por um determinado valor e esse valor tem que ser dado na questão, tá? Eu tenho que informar vocês, a questão do livro tem que informar vocês e aí a gente vai substituir. Como é substituir? A gente vai escrever no lugar da letra. Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho a expressão algébrica x mais 5. Só que na letra A, eu quero calcular o valor quando o x é igual a 2. Então, eu vou lá, ó, eu tenho x mais 5. Para eu calcular o valor dele quando x é igual a 2, no lugar do x eu escrevo 2 e repito o resto. E aí é só somar. 2 mais 5 é igual a 7. O que isso significa? Que essa expressão algébrica é igual a 7 se o x for igual a 2, tá? Por quê? Se eu mudar o valor do x, esse resultado aqui também vai ser alterado. Então, vamos ver. Aqui eu estou falando que o x é igual a menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. E aí, aqui eu tenho, devo 1, tenho 5, então eu tenho 4. Então, aqui, ó, podem ver que alterei o valor do x de 2 para menos 1. E o resultado, óbvio, foi alterado também, de 7 para 4, ok? Vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Agora eu já coloquei duas letras e essas letras vão ter valores diferentes. Na primeira eu coloquei aqui 3A menos 2B. 3A é a mesma coisa que 3 vezes A. Lembra lá na hora da linguagem escrita que eu falei que a gente não precisa escrever o pontinho da multiplicação, que ele fica oculto, mas toda vez que o número está junto da letra significa uma multiplicação. Então, 3 vezes A significa que é 3 vezes, nesse caso, A vale menos 2. Como tem o sinal de menos, vamos colocar dentro dos parênteses, tá? Então, 3A é isso aqui, menos 2 vezes B, 2 vezes B. Quem é o B? É 3. Então, coloco aqui. E aí, virou uma expressão aritmética. Na expressão aritmética, quando a gente tem multiplicação e adição, multiplicação e subtração, a multiplicação sempre é resolvida antes. Então, aqui, ó, vou resolver essa multiplicação e essa. Mais com menos, menos 3 vezes 2, 6. Agora, menos 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho aqui, ó, devo 6, então eu devo 12. Vocês viram que aquelas regrinhas de sinais que a gente aprendeu anteriormente, a gente continua aplicando. Então, não se esqueça. Seguindo aqui, gente. Agora eu mudei o valor do A e do B, mas vamos continuar com a mesma expressão algébrica. O valor do A agora é 0 e o valor do B agora é 15. Então, vamos lá. 3 vezes A. Então, é 3 vezes 0. Menos 2 vezes B. Então, são 2 vezes o 15. Agora, prestem atenção numa coisa, gente. Aqui, eu não coloquei parênteses nenhum. E lá eu coloquei, né? Por que aqui eu não coloquei? Porque os valores das letrinhas não são negativos. Então, não existe essa necessidade. Lá, eu tenho o A que é negativo. Então, eu coloquei
para não ficar embolado a multiplicação com o nosso sinal de menos e depois você ficar perdido sem saber o que tem que fazer. Então, eu sempre quando tem um valor negativo, eu coloco dentro de parênteses para ficar bem especificado e bem visível o que está acontecendo ali, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar primeiro. Então, 3 vezes 0, 0, menos 2 vezes 15, 30. E aí, né, como a gente tem o zero aqui que não vai fazer diferença, menos 30. Então, vocês viram que a expressão algébrica foi a mesma, mas o resultado ele também foi alterado, né, de menos 12 para menos 30, porque os valores das letrinhas também foram alterados. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, mas qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.